Amigas e amigos, o Roland Corbusier, filósofo, ele tinha uma tese de que a direita só pode ter uma conduta cínica, porque ela não tem como interpretar, traduzir a realidade, apresentar fatos derivados da realidade com alguma credibilidade. Ela só pode se sustentar à base da mentira. E só um cínico pode se apresentar publicamente contando uma mentira com algum ar de seriedade. A gente olha para a cara dele e vê que está exatamente contando uma mentira. Porque esse é um regime caduco, um regime que já não tem mais nenhuma condição moral, nenhuma condição política de sobreviver nos dias de hoje. A direita só existe para sustentar os seus privilégios, para defender os seus privilégios. A história já enterrou, do ponto de vista sociológico, filosófico, histórico, político, este modelo, este regime. Aí eles apelam para esses meios, para essas guerras. É um regime de guerras. Além da guerra midiática, também a guerra militar, quando necessário, e como a gente está vendo agora na Síria, esse ataque insano, infame, ordenado pelo Donald Trump, provocação pura. O objetivo é varrer do planeta, varrer da face da Terra qualquer alternativa, qualquer contestação à hegemonia deles, à mentira deles, ao cinismo deles. Uma combinação de guerra militar com guerra midiática é o que a gente está vendo nesse episódio da Síria. Isso tem ramificações, chega à América Latina, à América do Sul e chega ao Brasil. O que nós estamos vendo no Brasil, essa guerra midiática, faz parte desta lógica da guerra na Síria, desta agressão infame lá à Síria, né, que foi com outros regimes ali também, o Iraque, a Líbia, o Afeganistão, e mais anteriormente a Iugoslávia, e outros episódios mais. As tensões que eles provocam ali na Ásia, nas fronteiras da Rússia, da China. Tudo isso é uma combinação, está diretamente ligado ao golpe no Brasil, a tentativa de golpe na Venezuela, no Equador, o golpe em Honduras, o golpe no Paraguai, as tensões que eles criam na Argentina. Olha aí o que é exatamente a mentira, o cinismo no que isso resulta. Porque o povo olha... É impossível olhar aqui no Brasil, por exemplo, para a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e não vê cinismo. O desfile do cinismo. A Ligeira eu classificaria esse cinismo em duas categorias, os dissimulados e os depravados. Há quem combine essas duas categorias, são dissimulados e depravados ao mesmo tempo. Comportamento do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, do Fernando Henrique Cardoso e outros tantos mais. E há os depravados, claramente depravados. A gente olha para a mídia e a gente só vê depravados. Quase todos, melhor dizendo, para não ser injusto. Tem, evidentemente, as exceções, mas é impossível olhar para a cara de uma Miriam Leitão, de um Merval Pereira, de um Carlos Alberto Sardenberg, de um Augusto Nunes, de um Josias de Souza, de um Cláudio Humberto, de um Marco Antônio Villa, de um Joyce Hasselman, e não vê depravação, esgoto. Eliane Cantanhede, colunista do Estadão, era da Folha, diria dos antagonistas, do site lá antagonista, aqueles três, que seria os depravados da massa cheirosa. Lembrando aquele episódio do PSDB, quando ela disse: aqui está uma massa cheirosa. Na verdade, o cheiro é de esgoto, de lixo. É o lixo da história. É a completa depravação. E ninguém mais interpreta essa combinação de depravação com dissimulação do que o Fernando Henrique Cardoso. Falo dele porque ele lançou ontem, quarta-feira, dia 6, no Rio de Janeiro, lançou aí o terceiro volume das suas memórias como presidente da República. Quem estava lá fazendo um bate-papo entre eles? Miriam Leitão. Isso vira pauta saturada, como se diz. Isso é repetido na rede CBN, na TV Globo, no Jornal Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, na Globo News, 24 horas por dia, no portal deles, no jornal deles, nos colunistas deles. Isso vai virando... é uma máquina de moer carne. Olha o que é a guerra midiática, a guerra ideológica. Ele falou lá, o Fernando Henrique tem essa característica, assim como o Dallagnol, é um boquirroto, fala pelos cotovelos. Ele disse, segundo a Miriam Leitão, que o PT elegeu o PSDB como inimigo principal por questões eleitoreiras. Não é questão eleitoreira. O PSDB traduz uma ideologia e o PT outra. Isso é óbvio. Olha o cinismo aí, a mentira. O PSDB traduz uma ideologia que vem do século XIX, foi contra a independência, a abolição, a república, contra a Revolução de 30, contra a Revolução de 1946, a Constituição de 46, Constituição de 1988, contra o ciclo Lula-Dilma.
O ataque ao PT o ataque a tudo isso. O PT é um acrônimo que eles elegeram como símbolo, como carimbo para falar PT, 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 que é fácil fazer a guerra midiática se utilizando desse recurso. Essas nominações, Mensalão, Petrolão, Lava Jato. Evidentemente que o PSDB ficou meio escanteado nessa história toda, porque a Operação Lava Jato entrou em cena. A Operação Lava Jato incorporou a ideologia do PSDB e ela é muito mais palatável para a direita, né, para engambelar a população. Assumiu a condição de partido político. O que a Operação Lava Jato faz se não perseguir o PT, 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 PT? Pega um ou outro aí, Aécio Neves sofreu uns chumbos, Eduardo Cunha, mas isso é teatro, conforme eu já disse aqui. E a mentiraiada, o cinismo, a depravação, a dissimulação que a gente vê na Operação Lava Jato comprova exatamente a tese do Corbusier. Ela só pode ter um comportamento cínico. Aí o Fernando Henrique falando lá, atacou todo mundo, atacou José Dirceu e a plateia, possivelmente gente deles, da Operação Lava Jato, do PSDB, riu, deu gargalhada, agora está preso, coitado, tá, olha aí. A ditadura fez a mesma coisa, perseguiu o José Dirceu aqui no centro de São Paulo a bala, quando ele era líder estudantil, com metralhadoras e cães. Dirceu correu, se escondeu no meio da multidão, senão ele teria sido metralhado na Praça da República, quando ele era líder aqui do movimento estudantil no estado de São Paulo. Ataca o Fernando Henrique, ataca o Itamar Franco, de maneira covarde, sórdida, né, quando a gente sabe que o Fernando Henrique tem uma linhagem claramente neoliberal, né, atacando a memória do Itamar Franco, que foi... impuseram o Fernando Henrique como ministro da Fazenda dele, depois de fazer um estágio como embaixador nos Estados Unidos. Fernando Henrique, que tentou entrar no governo Collor, foi impedido pelo Covas. Covas tinha outra linhagem, não ideológica, porque o Covas também defendeu o neoliberalismo quando ele foi candidato em 1989 com o famoso discurso choque de capitalismo. O mesmo discurso que o Collor depois assumiu, é que a direita não escolheu o Covas, escolheu o Collor, a Globo. Mas depois o Fernando Henrique assumiu o Ministério da Fazenda com o mesmo discurso. Alguém da Fiesp chegou a dizer que foi uma bela atacada do presidente Itamar Franco, que o Fernando Henrique era o craque nota 10, o intelectual, né, o campeão da austeridade. Essa austeridade é exatamente o projeto neoliberal que a gente está vendo agora com os golpistas, que a gente viu no Collor e viu na era FHC, da implantação do projeto neoliberal, com todas as mazelas resultantes disso. Até o secretário de Estado, Warren Christopher, era o nome dele, ligou para o Itamar Franco para parabenizá-lo por ter indicado o Fernando Henrique Cardoso. Ele chegou exatamente com essa pregação: combate à inflação, que precisamos de estabilidade, menos Estado e mais mercado. E deu no que deu. O resultado foi esta corrupção monstruosa que eles criaram, a tecnologia do Caixa 2, né? Esse patrimonialismo que sempre existiu, o capitalismo sempre pendurado no Estado, eles aumentaram isso, evidentemente, que em associação com o capital estrangeiro, porque é uma lógica, a lógica do FMI, a lógica do neoliberalismo, do projeto neoliberal, de destruição da soberania das nações, dos povos, destruição das estruturas sociais, democráticas. É exatamente o que a gente está vendo agora no golpe. É exatamente o que a gente viu na era FHC, é exatamente o que a gente vê aí pelo mundo afora, na Europa, né, os problemas estruturais que eles não conseguem resolver, exatamente porque é um regime caduco historicamente. Um regime que já foi enterrado do ponto de vista filosófico, sociológico, histórico, e que eles lutam aí a única forma que eles têm para sobreviver é se utilizando desses recursos das guerras militar, midiática, política, ideológica, para defender unicamente os seus privilégios. A direita só existe para defender os seus privilégios. O golpe foi dado para isso e é exatamente isso que eles estão fazendo aí com a implantação aí do programa do golpe, das reformas neoliberais que o Temer vem fazendo. Aliás, o Temer vai se revelando aí cada vez mais um integrado nesta lógica, né, da bestialidade, da infâmia. Agora ataca o Renan Calheiros só porque o Renan Calheiros questionou ele. E já também há um movimento do Geraldo Alckmin dizendo que o Temer pode ser candidato à reeleição em 2018. Olha como é um jogo de cínico, de mentiraiada, de podridão. A direita é podre, porque ela está superada pela história, ela está completamente sem condições de se sustentar em pé, a não ser por esses recursos, por esses mecanismos, por esses anabolizantes, né, que é a mentira e as guerras. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.